Olá, aluno! Olá, aluna! Nesta videoaula, nós iremos falar sobre cálculo dos predicados. No cálculo proposicional, vimos como podíamos compor as várias proposições simples, mediante as regras de formação e os cinco conectivos. Não nos interessava analisar a proposição simples. No cálculo de predicados, ou também chamado cálculo funcional, a nossa atenção se volta para a estrutura de uma proposição simples. Nesse caso, a mais simples proposição é a que envolve um sujeito e um predicado. O primeiro designa ou nomeia um objeto ou indivíduo, e o segundo indica a sua propriedade. Vamos iniciar considerando as seguintes sentenças ou expressões. Então, nós temos aqui P, que equivale a raiz de 10 maior que 3. Bom, nós sabemos que essa proposição aqui, nós conseguimos julgá-la como verdadeira ou falsa. Ela é passível de julgamento, porque eu estou identificando aqui. Então, eu tenho que raiz de 10 é maior que 3, eu sei que é uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Agora, vamos analisar esta outra sentença, em que nós temos aqui uma equação do segundo grau. X² menos 3x igual a zero. Como que eu vou analisar, julgar essa sentença pelo valor lógico verdadeiro ou falso, se eu não sei identificar quem é x? Então, neste caso, nós não temos uma proposição. Por quê? Logo no início do conteúdo, nós aprendemos que uma proposição ela é passível de julgamento quando ela tem uma identificação. Por exemplo, aqui, nesse primeiro. Já esse segundo exemplo, eu não tenho como dizer se é verdadeiro ou falso essa sentença. Sendo assim, a sentença Q carece de valor lógico, ou seja, não é possível atribuir um valor lógico a Q. Portanto, Q não é uma proposição. Eu tenho proposição quando eu consigo julgar entre verdadeiro ou falso. Vejamos outros 3 exemplos. X² menos 7x mais 10 igual a zero. Ela é aluna do curso de matemática. Ele e ela formam um lindo casal. Então, temos essas 3 sentenças. Como que eu vou julgar se elas são verdadeiras ou falsas? Se eu não tenho ali uma identificação delas. Novamente aqui, não temos como dizer o valor lógico dessas sentenças, a menos que os objetos desconhecidos em cada uma delas, a saber x, no primeiro exemplo, ela, no segundo, ele e ela, no terceiro, sejam identificados. Porque se for identificado, eu consigo dizer entre verdadeiro ou falso, fazer um julgamento disso. Sentenças como essas são denominadas de funções proposicionais, proposições abertas ou sentenças abertas. Quando nós temos uma sentença em que eu consigo julgar o valor lógico, ela é chamada de sentença fechada. Nos casos como esses daí, que eu não tenho como julgar, é chamado de sentenças abertas, ou esses outros 2 nomes também. Os objetos desconhecidos nas sentenças abertas são chamadas de variáveis. X, variável, ela, variável, ele, ela, variável. Podemos construir proposições, isto é, sentenças que podem assumir valor lógico verdadeiro ou falso, a partir de uma dada sentença aberta P, quantificando as variáveis de P, usando os quantificadores universal, em que o símbolo é esse A aqui de cabeça para baixo,
e o quantificador existencial, em que o símbolo é essa letra E que está, né, escrito lá, ao contrário, ok? Então, dentro de cálculo de predicados, nós vamos trabalhar com sentenças abertas para transformá-las em proposições, só que usando esses dois quantificadores, ou um dos dois. A declaração x é maior do que 3 tem duas partes. A variável x, chamada de sujeito, é maior do que 3, que é o predicado. Podemos denotar x é maior do que 3 por P de x. Então, aqui foi feita uma denotação da sentença x é maior do que 3, por P de x. Uma vez que um valor tenha sido atribuído a x, P de x se torna uma proposição e tem um valor verdade. Então, eu consigo julgar. Neste caso aí, eu não consigo julgar porque eu não sei quem é x. Mas, se eu atribuir valor, eu consigo. Exemplo, seja P de x a declaração x maior que 3. Quais são os valores verdade de P? 4 e P, 2. Ou seja, quando x é 4 e quando x é 2. Então, eu substituo em x. Aí, o que nós vamos saber? Substituindo x por 4, 4 maior que 3. Então, teremos uma sentença o quê? Verdadeira. Substituindo x por 2, nós teremos 2 maior que 3. Isso é verdade? Não. Então, falso. Então, tá aqui, ó. P de 4, que é 4 maior que 3, é verdade. P de 2, que é 2 maior que 3, é falso. Quando se atribui valores a todas as variáveis em uma função proposicional, ou seja, uma sentença aberta, a declaração resultante se torna uma proposição com um valor verdade determinado, o que foi possível fazer. Até então, era uma sentença aberta. Aí, o que eu fiz? Eu identifiquei, atribuí, né, valores para x. Nisso que atribuo, eu consigo agora transformá-la numa proposição e fazer o julgamento. Bom, agora nós iremos ver os quantificadores, aqueles usados para transformar uma sentença aberta em proposição. Dentro dos quantificadores, nós teremos que trabalhar com conjuntos, ok? Ou seja, se na sentença tiver mostrar a qual conjunto que se refere a sentença, então eu consigo utilizar o quantificador. Ele tem que ser identificado esse conjunto. O primeiro quantificador que nós iremos estudar é o universal. Todos os elementos do conjunto A satisfazem a sentença aberta PX. Neste caso, dentro do quantificador universal, diz que todos os elementos do conjunto têm que satisfazer a sentença aberta que foi dada. Então, qual é a fala do quantificador universal? Para todo elemento x de A, P de x é verdadeira. Qualquer que seja o elemento x de A, P de x é verdadeira. Aqui nós temos as duas leituras para o quantificador universal. Para todo elemento, qualquer que seja o elemento, ou seja, eu tenho um conjunto. Qualquer elemento daquele conjunto, ele tem que satisfazer a sentença que foi dada. Outra maneira também de estarmos fazendo a leitura desse quantificador é para todo x de A, P de x. Qualquer que seja x de A, P de x. Aí, como que eu represento simbolicamente essas duas maneiras? Como que eu represento? Simbolicamente, denotamos estas duas afirmações, ambas iguais, independente da forma que você fizer a leitura, elas estão
significando quantificador universal, escrevendo. Primeiro aqui, ó, como eu falei, quantificador universal, a representação dele é o azinho de cabeça para baixo. Ok? Então, aqui nós temos, para todo x pertencente a A, temos P de x. Para todo x pertencente a A, temos P de x. É uma das formas de representar. Outra maneira é a mesma coisa, o que muda aqui são os parênteses. Da primeira, deixa eu ver o meu mouse. Da primeira, olha, tem esse parênteses, né? E aqui tem esse outro. No de baixo, tirou os parênteses e separou com vírgula. Outra maneira é também sem os parênteses, que estão aqui no primeiro, e ao invés de separar com vírgula, colocar o quê? 2 pontos, separar a parte do quantificador da sentença, ou com vírgula ou com 2 pontos. Aqui separa a parte do quantificador e do conjunto com parênteses e a sentença com parênteses. Então, são 3 maneiras de estarmos representando o quantificador universal. Tem também outras 3 maneiras, que nessas 3 é uma representação de cada uma delas, porém, o pertence a não aparece, tá? Só que dentro da atividade, dentro da sentença que vai ser transformada numa proposição, eu tenho que estar bem ciente de qual que é o conjunto. Vamos supor, no enunciado fala qual é o conjunto, aí lá na representação não tem o pertence ao conjunto, mas eu sei que é daquele conjunto que está no enunciado. Vamos ver a aplicação do quantificador universal. Aqui temos uma sentença aberta, n mais 4 maior que 3. Não temos como julgar o valor lógico dessa sentença. Com isso, iremos utilizar o quantificador universal, transformando essa sentença numa proposição. Então, ficará assim. Eu determinei que essa sentença aberta, ela está dentro do conjunto dos naturais, ok? Então, aqui eu tenho, para todo n pertencente aos naturais, temos n mais 4 maior que 3. Agora, eu identificando o conjunto em que o n, né, faz parte, eu consigo fazer o julgamento. Para todo n, ou seja, qualquer valor do conjunto dos naturais, né, ele vai satisfazer a proposição n mais 4 maior que 3. Então, se eu colocar 1 aqui, 1 mais 4 maior que 3. 2 mais 4 maior que 3. 7 mais 4 maior que 3. É uma proposição verdadeira, pois todos os elementos do conjunto dos naturais satisfazem a sentença aberta. Pn, n mais 4 maior que 3. Então, eu tinha uma sentença aberta, eu quantifiquei ela com um quantificador universal, eu determinei que estaria dentro dos conjuntos naturais. Então, analisando aqui essa sentença aberta dentro dos conjuntos naturais, eu formei uma proposição em que eu consigo julgar. E o julgamento dela é o quê? Verdadeira. Outro exemplo. Aqui eu já tenho uma proposição. Ela está quantificada com um quantificador universal. Para todo n pertencente aos naturais, temos n mais 2 maior que 8. Aí você vai julgar. Bom, todo valor que eu vou atribuir ao n tem que estar dentro dos naturais. Então, se eu colocar aqui 1 mais 2, 3. 3 é maior que 8? Não. Então, eu já eliminei, porque é para todo. Ou seja, qualquer que seja o elemento dos números naturais, quando eu atribuir aqui, o resultado tem que dar maior que 8. Eu já fiz com um exemplo
e já descartei. Então, eu tenho que essa proposição, ela é falsa, pois nem todos os elementos do conjunto dos naturais satisfazem a sentença aberta Pn, n mais 2 maior que 8. Mais um exemplo. Para todo x pertencente aos números reais, x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, o que nós iremos fazer aqui? Pegar qualquer valor dentro dos conjuntos reais e substituir. Ok? Se você fez lá a experiência e o primeiro que você encontrou deu errado, então você vai dizer que é falso. Mas se você sabe que para qualquer valor de x que substituir aqui, você vai ter certeza que realmente o valor vai dar maior ou igual a zero, então você vai ter uma sentença o quê? Verdadeira. Mas, o que nós temos aqui? Uma proposição verdadeira, pois é real que todo número real é solução da equação x ao quadrado maior ou igual a zero. Então, pode substituir para você ver. Outro exemplo. Qualquer que seja x pertencente aos reais, 3x menos 5 é igual a zero. Então, mais uma vez, pega qualquer valor dos números reais e substitui no x. Aqui está dizendo que qualquer valor que você usar para todo x pertencente aos reais. Não tem um número fora dos conjuntos reais que você substituir aqui não vai dar zero. Tem que dar zero. Aí, o que nós fazemos? Uma experiência. Eu substituí aqui x por 1,5, só para poder mostrar. É igual a zero? Não. O resultado disso aqui vai ser o quê? Diferente de zero. Então, nós temos uma proposição falsa. Agora, o quantificador existencial. Um elemento, pelo menos, do conjunto A satisfaz a sentença aberta P de x, afirmando: existe pelo menos um elemento x de A tal que P de x é verdadeira. Para algum elemento x de A, P de x é verdadeira. Podemos também fazer a seguinte leitura: existe x de A tal que P de x. Ou ainda, para algum x de A, P de x. Gente, dentro do quantificador universal, que foi o que nós vimos anteriormente, para todo elemento do conjunto A, ou seja, qualquer que seja, todos os elementos do conjunto teria que satisfazer a sentença. Já no quantificador existencial, basta um elemento, pelo menos, do conjunto A para satisfazer a sentença aberta. Então, no universal, todos os elementos têm que satisfazer. No existencial, existe pelo menos um elemento, ok? Então, aqui nós temos as formas de leitura do quantificador e também temos como representá-lo. Como eu disse, no quantificador existencial, ele é representado pela letrinha E ao contrário, ok? Então, aqui eu estou representando essas duas formas de leitura. Existe pelo menos um elemento x pertencente a A, tal que P de x. De novo, a representação, olha, tem parênteses para separar o quantificador da sentença. Do outro exemplo, mesma coisa, tira os parênteses e separa com vírgula. Ou ainda, separa com os dois pontos. Então, as três formas de representar estão corretas. E existem também outras três formas, que são as mesmas dessas, porém sem o pertencente ao conjunto. Ok? Mas isso só é válido quando eu sei lá do enunciado qual conjunto que está envolvido. Então, vamos para os exemplos. Aqui já temos uma proposição. Ela se tornou uma proposição porque foi quantificada com o quantificador existencial. E aqui está dizendo que existe
pelo menos um n pertencente aos naturais, tal que n mais 4 é menor do que 7. Então, tem que ter dentro dos conjuntos naturais pelo menos um elemento que vá satisfazer essa sentença. Nesse caso, a proposição é verdadeira, pois a sentença aberta que a define é possível em naturais. Porque se eu colocar aqui, substituir o n por 2 mais 4, o resultado é o quê? Menor do que 7, não é isso? Então, eu já encontrei um elemento, então, essa proposição que está dizendo que existe pelo menos um, me diz que é verdadeiro a proposição. Outro exemplo. Existe n pertencente aos naturais, tal que n mais 6 é menor do que 4. Então, eu tenho que encontrar pelo menos um elemento do conjunto dos naturais que satisfaça essa sentença. Se eu encontrar, vai ser verdadeiro. Se eu não encontrar, então é falso. Nesse caso, essa proposição é falsa, pois a sentença aberta que a define é impossível em naturais. Qualquer número que eu substituir, vou pegar, 0 mais 6, vai dar 6. 6 é menor que 4? Não. 1 mais 6, 7. 7 é menor que 4? Não, ou seja, não tem nenhum, qualquer um que eu substituir aqui no n, não vai satisfazer. Se tivesse pelo menos um, ok. Isso dentro dos conjuntos naturais, mas como não tem, então é uma proposição falsa. Outro exemplo. Existe pelo menos um x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é menor do que zero. Para poder validar isso aqui e saber se é verdadeiro ou falso, basta substituir x por qualquer valor dentro dos conjuntos reais. No caso, nós teremos que essa proposição é falsa, pois a sentença aberta que a define é impossível dentro dos reais. Não encontramos. Qualquer valor que eu substituir aqui, o resultado não será menor do que zero. E não existe pelo menos um elemento que satisfaça isso. Existe pelo menos x pertencente aos reais, tal que 2x menos 1 é igual a zero. Eu substituo x por qualquer valor do conjunto dos reais. Se eu encontrar um que dê verdadeiro, que dê realmente igual a zero, então essa sentença será verdadeira. Agora, se eu não encontrar nenhum, então vai ser falsa. Nesse caso aqui, a proposição se torna verdadeira dentro dos reais. Eu até fiz aqui uma substituição, x por 1/2, em que o resultado vai dar o quê? Zero. Temos também o quantificador de existência e unicidade, que é um caso especial, representado pela letra E ao contrário e o ponto de exclamação. Aqui diz o seguinte, que existe um e um só elemento x pertencente a tal que p de x. Bom, no anterior, ele diz o seguinte, que existe pelo menos um, ou seja, pode ter mais de um, ok? Aqui não, existe um e um só elemento. Então, quando nós vamos analisar essa proposição, está dizendo existe um e um só x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Então, essa análise é dentro dos naturais. E realmente, dentro dos naturais, só tem um elemento, que quando eu substituo aqui no x, atribuo a x, que vai, na hora de resolver, ser igual a zero. Ou seja, temos uma proposição verdadeira. Por quê? Porque realmente existe um e um só. Agora, se eu tenho uma proposição em que o quantificador de existência é esse aqui, o de existência e unicidade, só que eu encontro mais valores para variável, então ela vai ser falsa. Mas se eu sei que só tem realmente um e um só, então, proposição verdadeira. Outro exemplo. Existe um e um só x pertencente aos inteiros, tal que x é maior que menos 1
e x é menor que 1. Bom, essa análise é dentro dos inteiros. Então, dentro dos inteiros, realmente só tem um valor para x, que é quem? O 0. Ah, professora, mas se aqui tivesse dentro dos reais, existe um e um só x pertencente aos reais e essa sentença aqui, aí seria falso, ok? Porque tem mais de um. Mas nesse caso aqui, proposição verdadeira. Quantificando para obter uma proposição, ou seja, uma sentença declarativa que pode ser considerada verdade ou falsa. No conjunto dos números inteiros, é função proposicional a seguinte sentença. Bom, então aqui no meu enunciado está dizendo que no conjunto dos números inteiros, eu vou pegar essa sentença que está aberta e vou quantificá-la para que eu possa julgá-la. Então, eu tenho que incluir dentro dessa sentença, para virar uma proposição, a questão do conjunto dos números inteiros. Fazendo primeiro com o quantificador universal, fica assim. Para todo x pertencente aos inteiros, temos x menos 7 maior que 3. Feito isso, eu consigo fazer o julgamento do valor lógico. Nesse caso, vai ser falso para todo o conjunto dos inteiros. Bom, fazendo a mesma coisa, porque aqui está dizendo é para eu quantificar. Eu fiz com o universal, agora demonstrando com o existencial. Existe pelo menos um x pertencente aos inteiros, tal que x menos 7 é maior do que 3. Bom, eu posso fazer minhas substituições, atribuições. Se eu encontrar pelo menos um, então eu vou ter uma sentença verdadeira. Agora, se eu não encontrar, eu vou ter o quê? Uma sentença falsa. Nesse caso, a sentença é verdadeira para valores maiores que 10, porque eu vou atribuindo para poder encontrar. Aqui, por que deu errado? Por que deu falso? Porque está dizendo que é para todo. Então, os números abaixo de 10 estão inclusos aqui. Para todo. Negativos, os menores do que 10. Todos que eu substituir aqui dentro dos conjuntos inteiros, teria que dar que, fazendo a conta menos 7, o resultado teria que ser maior que 3. Então, por isso que ela é falsa, porque não são todos. Agora, aqui embaixo, existe pelo menos um. Ok, na verdade, vai ter mais de um. Para valores maiores do que 10, teremos que será o quê? Verdade. Então, aqui foi uma demonstração de como você pega uma sentença aberta e faz a quantificação dela. Fazendo a quantificação, tanto com quantificador universal ou existencial, você vai fazer o julgamento da proposição. Agora, nós vamos ver como fazer a negação de proposições com quantificador. A negação transforma o quantificador universal em quantificador existencial e vice-versa, ou seja, transforma o quantificador existencial em quantificador universal. Para isso, tem as maneiras de fazermos essa representação simbólica. Então, se eu tenho aqui o quantificador universal, essa negação aqui, ela está me dizendo o seguinte: negar essa proposição equivale a fazer o quê? Eu vou transformar ela no quantificador existencial. Então, eu vim aqui aonde eu quero negar a proposição que está com o quantificador universal. Como é que eu faço a negação? Transformando ela com um quantificador existencial. Fazendo isso, eu estou negando essa proposição, ok? Então, a negação disso daqui é esse daqui, ok? E também vale para quando eu tenho uma proposição que está quantificada com o quantificador existencial. Então, eu quero negar, cadê minha setinha? Eu quero
negar essa proposição aqui que está quantificada com o existencial. A negação disso equivale a eu transformar o quê? Num quantificador universal e negando a proposição nesse formato. Então, vamos ver aqui um exemplo. Negar a sentença. Olha a sentença que eu tenho. Para todo x pertencente aos reais, temos que 3 de x menos 5 é igual a zero. Eu quero negar isso daqui. Então, para eu negar, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir aqui toda essa sentença, tá? Vou colocar o símbolo de negação na frente, depois o símbolo de equivalência e vou transformar aqui a primeira parte no quantificador existencial e vou negar a sentença que vem depois. Então, aqui, ó, negação, eu quero negar essa proposição. Equivale a fazer o quê? Eu substituí onde estava o azinho pelo e e neguei a sentença. 3x menos 5 igual a zero. Bom, como é que eu nego isso daqui? Se não é igual a zero, então, para negar, tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, eu troquei o sinal, eu neguei a sentença. Negar a sentença. Existe pelo menos um x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é menor que zero. Eu quero negar isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o símbolozinho de negação na frente aqui dessa sentença, colocar o símbolo de equivalência. Aonde está E aqui, eu tenho que colocar o A ao contrário e negar aqui a sentença x ao quadrado menor do que zero. Então, ficaria assim. Ó, o que eu tinha dito. Símbolo de negação, coloquei a sentença todinha, símbolo de equivalência. Aí, ó, peguei a primeira parte, neguei aonde está quantificado, troquei os quantificadores e neguei aqui. Se era x ao quadrado menor do que zero e eu tenho que negar isso, eu substituí pelo símbolo maior ou igual a zero. Ok? E assim eu fiz a negação de proposições com quantificadores. Bom, temos também o seguinte, contra-exemplo. O que é isso? Quando eu quero mostrar que uma proposição da forma para todo x pertencente a P de x, ou seja, um quantificador universal, é falsa, quando eu quero mostrar que ela é falsa, basta mostrar que a sua negação é verdadeira. Eu vou dar, gente, um exemplo real com número para mostrar que isso aqui é verdadeiro e não isso daqui, porque ele é falso. Então, aqui eu tenho. Para todo n pertencente aos naturais, temos que 2 elevado a n é maior que n ao quadrado. Aí eu tenho que dar um contra-exemplo para a negação disso daqui. Então, a negação disso, isso aqui é uma proposição falsa, ok? Porque, ó, para mostrar que uma proposição de forma é falsa, então eu já estou dizendo que essa aqui é falsa. Eu tenho que dar a negação dela. A negação disso daqui é aqui, ó. Lembra que eu falei anteriormente? Transforma o quantificador universal em existencial e nego a sentença. Então, eu neguei aqui. Agora, eu vou encontrar um contra-exemplo que prova que isso aqui é verdade. Então, por exemplo, o número 2 é um contra-exemplo. Quando eu atribuo, faço a substituição, eu vejo que 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E aqui está dizendo que 2 elevado a n é menor ou igual a n ao quadrado. Bom, igual satisfaz. Os números 3 e 4 também são contra-exemplos. Quando eu faço a substituição aqui por 3, eu encontro realmente, porque 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado é 9. 8 é menor que 9. Então, eu estou mostrando que a negação disso daqui é verdade. E quando eu substituo por 4, eu encontro uma igualdade. Ou seja, a negação, né, disso daqui
que é verdade. Então, no contra-exemplo, você vai pegar e mostrar com um contra-exemplo que a negação da proposição inicial é verdadeira, ok? E aí, nossas referências, para dúvidas, entre em contato, ok? E temos a atividade dessa quinzena. Bons estudos!